Muito bem, senhoras e senhores, TikTok 92 está de volta e hoje você vai curtir um conteúdo diferente para relógios. Se você quer descobrir o que é, segura aí. Muito bem, queridos. Então, meu nome é Davi Fernandes. O TikTok 92 está retornando depois de um hiato aí devido a alguns compromissos, mas sempre trazendo aí bons conteúdos para vocês. E hoje a gente vai tratar de um assunto que sempre nos foi pedido pelas redes sociais, né? Nós vamos falar de relógios de bicheiros, que é uma coisa que aqui no norte difundiu muito, porque tivemos um período de exploração de ouro aqui, né? Então você teve uma época marcada por relógio de bicheiro. Então aqui, uma prévia desses relógios, vou dar aqui para vocês. E a gente vai, antes de falar sobre cada um desses relógios, nós vamos primeiro ter que saber em que contexto que eles surgiram, por que que essas personalidades gostavam de usar esse tipo de relógio e em que momento histórico isso aconteceu, já que a nossa principal variável é o tempo aqui, né? Então, vamos agora fazer uma viagem muito louca. Senhor Daniel, por favor, primeira imagem para a gente se ambientar. Bom, pessoal, então, para a gente falar de relógio de bicheiro, bicheiro ele remete principalmente ao jogo do bicho, né? Que não deixa de ser uma máfia. E para saber o que é uma máfia, a gente vai precisar mergulhar no tempo e voltar lá, né, no início do século XX, final do século XIX, e saber de onde que elas surgiram, né? Onde que a máfia surgiu. Então, a gente tem aí no final do século XIX um fato histórico que é a unificação da Itália, né? A Itália ela era um conglomerado aí de reinos, territórios, né? Você vê que tem ali o território de Piemonte, a Lombardia, Trentino, Venécia. Então, assim, se você for um pouco mais para cima nesse mapa, você vai ver que aqui você tem a França, né, a oeste, você tem a Suíça ao norte e a Áustria a leste. Então, esse território era muito conturbado, vamos dizer assim, por guerras, por conflitos. E aí você tem aqui a região da Sicília, ou da Sitília, como você fala em italiano, como um dos berços da máfia, né? Então você vê que ela é bem distante de onde estava aí a zona mais conflituosa. Então o que aconteceu? Quando quando houve a unificação da Itália, consequentemente iniciou um período de muito escassez econômica, de fome, e porventura decorreu um período de imigração muito forte. E, inclusive, os principais territórios que receberam esses imigrantes aí, vindo da Itália, foram os Estados Unidos e também aqui no nosso Brasil, né? Na região ali do Sudeste, né? Consequentemente, pelo clima mais parecido ao europeu, você teve uma recepção muito grande de imigrantes italianos no estado de São Paulo, no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Inclusive, aquela região maravilhosa onde a gente gosta de passar o Natal Luz, Gramado e Canela, ela foi colonizada, né? Em grande parte por italianos, alemães, enfim. Então, para entender a máfia, você tem que primeiro entender de onde que eles vieram, né? Você vê que no conflito de unificação da Itália, houve aí, vamos dizer, um expurgo de italianos mundo afora. Vamos para a próxima imagem. Então, consequentemente, eles chegam aqui na América num contexto aí, início do século XX, né? Você teve a questão da lei seca, né, nos Estados Unidos, em que a população já acostumada, né, a fazer uso do álcool, depois de uma restrição muito dura, ela mesmo gerou essa demanda aí. Você vê nessa imagem a própria população, né, dizendo aí, eu quero bebida, né, eu quero cerveja. Então, um levante popular aí
Se acontecesse hoje uma proibição, eu acho que também seria mais ou menos essa mesma pegada. Então você gerou uma grande demanda, né? Vamos para a próxima. Então, o que aconteceu? A máfia, ela surgiu ali na região da Itália, só que a máfia italiana, ela é caracterizada por filosofia de máfia, né? Dentre elas, a gente tem a mais famosa, que é a Cosa Nostra, né? Que é aquela que, enfim, você vai ver muito em filmes, mas ela não é a única, né? Ela é também composta da Camorra, né? Já é uma máfia que se iniciou ali em Nápoles, né? Você tem a 'Ndrangheta, também de outra parte da Itália, que é da região da Calábria, né? E a Sacra Corona Unita, que é de uma região mais isolada da Itália. Então, assim, por que que a Cosa Nostra, ela foi a máfia mais famosa e a mais difundida mundo afora? Porque ela tem um tipo de filosofia diferente, que a gente vai ver na próxima imagem agora. Então, a Cosa Nostra, ela, é, em torno do funcionamento dessa máfia, você é como se você estivesse numa família com regras muito rígidas, né? E essa unicidade, vamos dizer, essa estrutura familiar é que fez ela criar núcleos, né, muito rígidos, onde ela se instalou, principalmente aí na parte dos Estados Unidos, né? Então, assim, você tem, por exemplo, a Cosa Nostra, ela tem também 10 mandamentos, né? Que trouxeram aí dessa parte religiosa também, né? Então, vamos só observar alguns aqui, por exemplo, ó. Você vê que na própria estrutura da máfia, olha um mandamento que fala, ó, não vá a bares e boates. Então, o que você tira disso? Você percebe que na estrutura da máfia você tem uma rigidez muito grande com relação a seus integrantes, que é até, vamos dizer, o oposto daquele material que eles trabalham, né? Que é o tráfico de entorpecentes, o tráfico de bebidas, mas a estrutura dentro da máfia era muito rígida. Por exemplo, você tem aqui um muito interessante. As esposas devem ser tratadas com respeito. Você vê que dentro de uma máfia isso aqui é uma regra crucial, né? Ah, nunca ser visto com policiais. Isso aqui a gente vai entender no decorrer aí desse vídeo, que eles têm um pacto, né, de silêncio, né? Que também chama de omertá, né? Em que o cara que participa da máfia, participa da família, ele tem que ter evitar, né, falar sobre qualquer coisa que acontece dentro da máfia. Então, assim, a Cosa Nostra, por que ela se difundiu muito? Porque ela tinha critérios, ela tinha uma estrutura, né? Ela tinha mandamentos. Então, ela, como aparentemente ela é mais organizada, então ela foi a que perdurou aí com maior ênfase no mundo todo. Pode passar. Então, aqui você percebe que quando a máfia chega nos Estados Unidos, e devido à demanda que foi criada, né, com relação à restrição do álcool, enfim. Então eles viram ali uma grande oportunidade de difundir toda essa filosofia de crime, né, nos Estados Unidos. Você vê que aqui na costa leste dos Estados Unidos, que é a região onde tem mais proximidade com a Europa. Então, provavelmente, o que acontecia? Toda a carga contrabandeada de álcool, enfim, de qualquer produto que ia ser usado pelo crime, chegava pela costa leste. Tanto é que ali você tem a maior quantidade de mafiosos que dominavam, né? Inclusive um deles é o que ganhou muitas telas de cinema aí, o Al Capone, né? Ele fazia um contrabando muito forte ali entre a fronteira do Canadá, Chicago. Então você vê que nessa figura que a polícia fez um trabalho e descobriu que existia mais ou menos essa comissão, né? Eles achavam que a máfia era um tipo de organização que não era, vamos dizer, organizada, né? Ela era esporádica, vamos dizer assim, pulverizada. Mas não, a partir dessa investigação da FBI, eles descobriram que todo o território americano já estava mapeado por mafiosos, né? Pode passar. E aqui entra a figura desse senhor, que eu não sei se alguém sabe quem é, mas o nome dele é Joseph Kennedy. E, assim, os relatos dizem, né? Claro que a família sempre negou isso, mas que ele era um
dos grandes contrabandistas de álcool, né? Durante a Lei Seca. E que tinha feito fortuna com relação a isso. E aí você entra num ponto-chave desse vídeo, que é o seguinte: a máfia ela acaba se infiltrando na sociedade. Então, você tem, por exemplo, o Joseph Kennedy, como há relatos que ele era um grande contrabandista, e como é que ele faria para legitimar o seu poder, para se infiltrar de fato na sociedade? Você vai descobrir na próxima foto. Aqui está a grande chave da pergunta que foi feita. Então, o Joseph Kennedy, ele preparou o próprio filho, John Fitzgerald Kennedy, para concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ou seja, a partir daqui você vê que a máfia ela não procurava somente obter grandes lucros, movimentar grandes quantias. Eles procuravam também fazer parte da sociedade, né? Eles procuravam ter influência, ter poder, né? Então você vê que o John Kennedy ascendeu à presidência dos Estados Unidos pelo que falam, pelo que, né, registros históricos dizem, também, né, com esse auxílio do pai e dos seus, vamos dizer aí, companheiros, né, vamos dizer, da máfia. Pelo menos é o que os estudos aí estão revelando. Tudo bem, agora vamos começar a finalmente entrar na parte dos relógios. O que acontece na década de 60, né, final da década de 50, início da década de 60, especificamente com relação aos relógios e por que que a máfia começou a se utilizar como até um fator de validação social, a utilizar esse tipo de relógio e que, consequentemente, aqui no Brasil também virou, vamos dizer, esse intercâmbio cultural, né, em que o mafioso ele tinha que usar um relógio que aparecia no cinema, que aparecia no braço de um grande artista. Então, na década de 50, tem como voltar um slide aí? Então, na década de 50, pessoal, a Rolex lança o Oyster Perpetual Day Date, ou seja, diferente do Date Just, que tinha só o calendário à altura das 3 horas, você teria agora um Rolex com o dia da semana e o dia do mês. Então esse é o Rolex Oyster Perpetual Day Date. Gravem bem esse modelo da Rolex com a pulseira presidente. E aí por que que esse relógio ficou tão famoso? Aí pode passar agora. Porque veja bem, o presidente Lyndon Johnson, que foi o que sucedeu John Kennedy após o seu assassinato, né? Ele passou a usar frequentemente esse Rolex Oyster Perpetual Day Date, conhecido como relógio com a pulseira presidente. No entanto, pessoal, ele foi o que difundiu, mas ele não foi o primeiro a ganhar um relógio desse de presente. Aí pode voltar um. Você vê aqui, pessoal, o que aconteceu. O próprio John Kennedy ganhou um Rolex presidente de presente. Só que qual é o grande porém dessa questão? Todo mundo sabe aquele episódio em que a Marilyn Monroe cantou aquela Happy Birthday pro presidente e deu esse relógio de presente. Então veja bem, o que ela escreveu no caseback do relógio? Para o Jack, né? Com amor, como sempre, né? Então, with love as always, de Marilyn Monroe. Então, assim, pessoal, o que fica óbvio, né? Uma pessoa que escreve aí no caseback de um relógio dá de presente, o detalhe dessa questão é o seguinte: o John Kennedy era casado com a Jacqueline Onassis, né? Então ele recebeu esse relógio e nunca usou, por motivos óbvios, né? Porque aqui estaria, vamos dizer assim, explicitamente um fato que talvez ele quisesse esconder, né? E também ninguém sabe, né? Enfim, são rumores. Mas eu não sei, a Mariana tá aqui, ela pode dar opinião. O que que tu acha disso? Uma mulher manda para um cara de presente com amor, Marilyn Monroe, então assim. Então ele mandou esconder esse relógio, pessoal. Incrivelmente ele mandou esconder esse relógio. E ele só veio aparecer depois de muitos anos e foi leiloado. Então, quem era para ser o embaixador, vamos dizer assim, do Rolex presidente, na verdade, se pudesse, era o John Kennedy, mas ele teve que omitir esse fato aí complicado. Então, pode ir pro próximo. Então, quem ficou com esse encargo
acabou sendo o Lyndon Johnson, né? O próximo presidente, que depois do assassinato assumiu a cadeira aí, né? Então, a partir daqui, pessoal, esse é o fato histórico que leva esse modelo de relógio com pulseira presidente, ah, só com poucas complicações, né? Você tem aqui basicamente hora, minuto, segundo, e a partir daqui todo esse contexto aí, década de 50, 60, surgimento dos grandes sindicatos, surgimento da máfia dos empréstimos para a construção de Las Vegas. Então, todo mundo que era, vamos dizer assim, trabalhava aí nesse ramo mafioso, como fator de validação perante a sociedade, desejava ter um relógio que se assemelhasse, pelo menos, a esse Rolex Oyster Perpetual Day Date. E aí pode passar. E aí você vê como tudo é interligado, né? Você está aqui na década de 60, John Kennedy é assassinado, Lyndon Johnson divulga, né, essa questão do Rolex, presidente. E aí, um produtor que é ítalo-americano, né, chamado Francis Ford Coppola, no início da década de 60, o que ele faz? Cria, produz um grande filme sobre máfia. Então, o que a gente está falando aqui? Que a máfia, ela não se contentou só com a questão financeira, só com a questão de fazer negócio. Ela queria realmente se infiltrar na sociedade, se validar, entendeu? E fazer parte da sociedade. Tanto é que você vê que no início da década de 60 é produzido um grande filme sobre a máfia, do Francis Ford Coppola, que é italiano também, que ganhou o Oscar, enfim, ficou mundialmente famoso, como meio também de, perante a sociedade, criar essa, vamos dizer assim, essa aceitação, né, da figura do mafioso. Então, esse foi o primeiro. Para mim, não é o melhor filme, mas foi o primeiro. Eu acho que filmes de máfia como O Irlandês, enfim, até o próprio Cassino, eles são filmes assim bem melhores que o Poderoso Chefão. Mas o Poderoso Chefão, ele é um marco histórico, de fato, com relação a essa questão da máfia. Pode passar. E aí a gente chega no Brasil, pessoal. Chega no Brasil e a gente sabe que tudo é conectado, né? E aqui no Brasil, a figura do mafioso, né? Ela é muito entrelaçada com o jogo do bicho, né? Por quê? Porque o jogo do bicho, ele surgiu, né? Ele surgiu como se fosse uma loteria paralela, né? Onde todo mundo queria ir, almejava, né? Ficar rico, ganhar dinheiro. E ela ganhou muita confiabilidade. Então, o jogo do bicho tem até séries que falam sobre isso, né? Vale o que está escrito. Se você ganhou, você vai ser pago. Então, assim, essa adesão popular foi gigantesca. Então, o mafioso brasileiro, é, que fazia parte aí da contravenção do jogo do bicho, e aqui a gente está, acho que o maior de todos, vamos dizer assim, que é o Castor de Andrade, né? Você vê que a própria vestimenta dele reflete, né? Os mafiosos da época, né? Como o próprio Al Capone, Lucky Luciano, Vito Genovese. Aí você pergunta assim, pô, por que tu sabe tanto de máfia? Porque, assim, vai ser até tema de um outro projeto que a gente está tendo aí, e em breve vai começar a gravação. E aí vocês vão saber mais esmiuçado tudo isso. Então, voltando para os relógios, o que acontece? Início da década de 70, você tem aqui como principal representante da máfia os componentes do jogo do bicho. Então você tem Castor de Andrade, você tem Capitão Guimarães, enfim. E eles, aliado à grande invasão de relógios suíços no Brasil, a implantação aqui da Oriente, na Zona Franca de Manaus. Então aquele Rolex presidente, ele vai ganhar, vamos dizer assim, algumas variações, né? Algumas variações feitas pela Seiko, feitas pela Oriente, pela Mido, todas elas visando aí aquele visual muito parecido com os relógios que ficaram famosos aí na década de 60, início de 70, e o principal deles é o Rolex. Então, pode passar. E aqui, antes da gente entrar nos relógios de fato, a gente percebe aí
como foi falado, né? O fator de validação perante a sociedade. Você vê aqui um grande mafioso, o chefão do Jogo do Bicho, simplesmente dando uma entrevista num canal muito famoso da época, né? Então, quando esse tipo de coisa acontece, pessoal, significa que eles realmente conseguiram penetrar no ramo da sociedade, né? Você vê que o Dr. Castor de Andrade também, depois ele tomou conta de uma escola de samba, então eles sempre procuravam isso. Eles, apesar de fazer negócios escusos, eles sempre procuraram os fatores de validação na sociedade. E o relógio vai ser um deles também. Pode passar. Aí é a figura aí essa cara dele tá. É mafioso nível 100, né? Então essa aí eu acho que vai ser até a capa do vídeo. Então vamos lá, pode passar. Então vamos lá. Vamos começar a apresentar os relógios aqui para vocês. Por que que tem essa imagem aqui de Serra Pelado? Porque o Brasil, como sempre, ele é diferente até quando você agrega cultura de fora, né? Então você junta aqui, ó, década de 60, década de 70, Rolex, como o estandarte desse relógio de mafiosos. E aí você tem a chegada do japonês no Brasil, você tem a época de ouro aqui no norte dos garimpos, e isso tudo vai gerar uma enxurrada de modelos de relógios, vamos dizer assim, inspirados aí nesse visual do Rolex Oyster Perpetual Day Date. E o primeiro deles vamos lá. Aqui, pessoal, esse aqui, o Oriente Três Estrelas, ele sempre vai ser o relógio mais brasileiro de todos, né? Porque ele marcou uma época. Ele tem, você vê que ele também tem essa pegada de Rolex presidente, né? Eu particularmente botei uma pulseira Jubileu aqui, eu achei que ficou mais interessante. Mas você vê que a Oriente, o day date dela ficou encapsulado numa janela só, né? Aquilo que no Rolex era dia da semana em cima e dia do mês às 3 horas, eles encapsularam tudo para as 3 horas. Então, o que era, vamos dizer, Tuesday, o que que a Oriente fez e a Seiko também? Colocou só as 3 primeiras letras, né? E ao lado colocou o dia do mês. Então ficou two e aí vamos dizer 2, dia 2 do mês. Então esse é o primeiro relógio. É um relógio realmente que qualquer um que olhar para ele vai dizer que é um relógio de bicheira, né? De fato. É a primeira peça, né? Então aqui você vê que esse de fato é um relógio muito bonito. Ele remete aí ao Rolex com algumas adaptações da própria Oriente, né? Mas que se você tiver com um desse no braço, com certeza vão suspeitar que você ou é agiota ou é bicheira, alguma coisa parecida. Beleza? Vamos aqui para um relógio que fez história no Brasil, né? Isso aqui, todos os influenciadores, inclusive, falam dele, que é o nosso incrível Mido Commander, esse feito na Zona Franca de Manaus. E a Mido, ela acabou, vamos dizer, ela muito competentemente, ela fez esse modelo que ficou eternizado nas gerações, né? Isso aqui ficou caracterizado como relógio de fazendeiro, relógio de bicheiro, relógio de agiota, relógio de chefe, sei lá. Mas porque esse é um modelo aquadura, né? 37 milímetros. Mas você vê que ele tem uma construção muito original da marca Mido, né? E muito elegante ao mesmo tempo. Todo mundo que deve ter seus 40 anos aí já conheceu o Mido Commander. Aqui nós temos aí, próximo relógio, um Seiko, né? Dourado. E aí você pergunta, por que que relógio de bicheiro tem que ser dourado? Aí a gente volta à explicação do Lyndon Johnson, né? Que usava o Rolex todo em ouro 18 quilates, né? Com o marcador de dia da semana, dia do mês. Foi dali que surgiu, de fato, esse hype do relógio de mafioso ser dourado. Então aqui você tem esse Seiko, bem minimalista, né? Ponteiros espada.
E também que ele. O próprio Trevor já fez um vídeo muito interessante sobre o Dourado, o relógio dourado, em que ele consolida muito essa questão de poder, né? De conquista, né? Por isso que talvez essa cor atraia muito esse tipo de gente. E para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui um romagem do que seria um Rolex Presidente, que é um Cadsen, né? Esse sim, bem inspirado no Rolex Presidente. Pulseira, janela de data, janela de dia do mês, de dia da semana. 40 milímetros. Esse, como todo relógio chinês, vamos dizer, a maioria dos que são fabricados hoje em dia já vem com safira, resistência a 100 metros, todo preparado realmente para o uso diário sem decepcionar. Então esse aqui seria o relógio mais, vamos dizer assim, semelhante a um Rolex Presidente. Fundo verde, todo dourado, né? Então, pessoal, eu particularmente, devido à minha trajetória familiar, né? De pessoas que já trabalharam em garimpo, já tentaram a sorte, né? Muitos perderam a vida, inclusive. Eu sempre tive um contato muito forte com relógios dourados, com relógios aí que ah, foi adotado como de bicheiro, de AJ, enfim. Mas eu tenho uma familiaridade muito forte, né? Porque foi parte da minha infância. E até hoje em dia eu ainda tenho assim essa preferência para com esses relógios dourados. Qual é a próxima figura aí? Então aqui, para finalizar o vídeo, a gente tem a imagem de um bicheiro aí, vamos dizer, ao estilo brasileiro, né? Que era mais ou menos semelhante ao estilo de um garimpeiro, né? Também. Esse é um filme chamado Serra Pelada, que o Wagner Moura aí tá meio ridículo com essa careca, mas foi um filme que retratou minimamente aí como que era o visual daquela época, né? Então você vê que era um território muito hostil, de muita violência, mas e também onde a máfia era impregnada. Então, assim, eu acho que talvez eu ainda não tinha visto um vídeo que remontava assim toda essa origem dessa preferência dos relógios dourados pelos contraventores, pelos mafiosos, enfim. Mas eu espero que você tenha entendido que isso é uma cultura importada que foi readaptada à nossa cultura brasileira e ganhou inúmeras opções, como Oriente, como Seiko, como Mido. Então, o brasileiro aí, ele teve ah, uma fartura de máquinas que pudessem remeter a essa sensação de poder, né? Um relógio dourado, geralmente automático, porque a fase dos automáticos foi essa, na década de 70 aqui no Brasil, e que ah, você com certeza já se perguntou, né? Por que que esse tipo de relógio, e com essa cor e com esse tamanho também, pessoal? Porque relógio de bicheiro não pode ser um relógio muito grande. Você vê um Invicta, por exemplo. Um Invicta, ele já ninguém vai conhecer ele como relógio de bicheiro. O Invicta você vai conhecer ele como um relógio de traficante estagiário ainda, né? Porque ele é uma coisa que ele grita demais, né? E você vê que esses caras que eles eram muito poderosos na máfia, ele não precisava de um relógio que gritasse, ele precisava de um relógio que se impusesse, né? E que fossem discretos também. Então, esse foi o episódio de hoje. Eu tenho certeza que despertou aí muita curiosidade em vocês e qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer tipo de questionamento, vocês podem mandar aqui, sigam o nosso Instagram e até a próxima.